Querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo de forma abundante e que possa te alcançar onde quer que você estiver neste momento. Nós estamos, assim, dando sequência a uma série de ministrações bíblicas sobre um tema. Ele é muito, eu diria que ele é pertinente, é um tema pertinente, mas parece esquisito, né? A síndrome de Lúcifer. A síndrome é um termo usado para se caracterizar uma patologia, né? É um conjunto de sintomas malignos. E trazendo aqui para o campo teológico, a gente pode sintetizar uma síndrome como um delírio de divinização, ou delírio de deificação, ou seja, delírio de querer ser igual a Deus. Para ser igual a Deus tem que usurpar o trono de Deus, tem que destronar Deus, porque a glória de Deus é inegociável. A sua glória é indivisível. Ele disse: eu não dou a minha glória a outros, eu sou o Senhor. Mas existem pessoas com este pensamento de querer ser igual a Deus. Vamos ver isso na Bíblia. Nós estamos utilizando, fazendo assim uma associação de duas correntes de pensamento, o alegorismo e o literalismo. Porque tanto o alegorismo quanto o literalismo tem as suas exacerbações, né? Tem os seus extremos. E nós estamos assim trilhando o caminho do meio, né? O caminho da virtude, o caminho da ponderação. Vamos ver aqui Ezequiel capítulo 28. Antes disso, dê uma clicadinha no sininho e faça um comentário aí no espaço. Isso é de grande relevância para mim. Ok? Eu prometi para você no vídeo anterior que eu vou produzir vídeos não longos, vídeos curtos, de 12 minutinhos para cá, para não cansar você. Ok? Nós estamos pegando por base 3 textos. Ezequiel capítulo 28, e também o capítulo 27, Isaías capítulo 14 e Gênesis capítulo 2, verso 1 a seguir. Diz assim Ezequiel 28, profecia contra o rei de Tiro, e diz, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz assim ao rei de Tiro, tu elevas o teu coração e dizes no coração, eu sou Deus, na cadeira de Deus me assento, nos meios dos mares eu me assento, sendo tu homens, como estimas no teu coração ser igual a Deus? Só observa aqui um tom sarcástico, um tom irônico nas palavras do profeta a Ezequiel. Então essa mensagem profética foi uma profecia de condenação. Essa mensagem profética de condenação, ela foi destinada ao rei de Tiro. E o rei de Tiro, ele, por deter características teomaníacas, ele é uma representação profética, metafórica de Satanás, de Lúcifer. Então nós temos aqui 2 destinatários. O destinatário humano, que é o rei de Tiro, né, que é o destinatário literal, e temos aqui um destinatário profético, que é Lúcifer, posteriormente Satanás. Fazendo assim uma junção de alegorismo e literalismo. Ok? Observa-se que o profeta, quando ele foi ao rei de Tiro levar esta mensagem, vendo que ele disse, tu dizes no teu coração, eu sou Deus. Observa aqui, irmão, que esta síndrome, ela não foi verbalizada, ela não foi exteriorizada, não, ela foi gerada no interior, no pensamento. Tu dizes, primeiro ele elevou o coração, ele elevou o coração, ele pela sua arrogância, pela sua presunção, pela sua altivez, ele elevou o coração. Elevar o coração, se quer dizer, ensoberbecer o coração. Aí ele disse no coração, eu sou Deus. Ele disse no coração, ele não verbalizou. Vamos ver aqui em
Isaías, no capítulo 14, versículo 12 a seguir, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Para o intérprete alegorista, este texto aqui tem tudo a ver com demônios. O intérprete alegorista ele faz aqui uma associação deste texto ao que Cristo disse em Lucas 10:18, quando Cristo fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz. Então, para o intérprete alegorista, isso aqui tem tudo a ver com demônios. Mas para o intérprete literalista, não. Entendeu? Literalista não. O texto não fala de demônios, ele fala aqui do rei de Tiro. Rei de Tiro. Então você observa um embate que existe aí entre alegorismo e literalismo. Por isso é que estamos fazendo uma junção, né, das duas coisas, literalismo e alegorismo. Veja o que é que diz aqui o versículo 14. Subirei ao céu acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Veja aqui como surge esta síndrome, né? Essa síndrome, subirei ao céu. Ele não verbalizou, ele disse. Mas Deus, ele conhece o cerne do ser humano. E por conhecer, ele perscruta o mais profundo do ser humano. Nada escapa ao entendimento de Deus, à visão de Deus. Os mais profundos abismos são patentemente nus aos olhos de Deus. Veja aqui o versículo 15, o que diz aqui? A execução desta sentença, né? Diz aqui, olha, e contudo serás tu lançado ao inferno, no mais profundo abismo te lançarei. Então você observa aí que em Ezequiel 28 foi uma palavra de condenação. O rei de Tiro ele foi julgado, sentenciado, e faltava somente a execução da sua sentença. E você vê a execução da sua sentença em Isaías, no capítulo 14, versículo 12. Entendeu, querido? Agora, queridos, o rei de Tiro, Nabucodonosor, diz o texto que ele estava afogueado em pedras preciosas. Pedras preciosas. Por causa da corrupção do comércio, da acumulação de preciosidades, é que ele desejou ser igual a Deus. Então o rei de Tiro ele foi um grande mercador de pedras preciosas, um grande empreendedor de preciosidades, muito bem sucedido. E ele estava num lugar chamado Éden, Jardim de Deus. Então o Éden foi um local de mercantilização de pedras preciosas. Vamos ver o que diz aqui o texto. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, cheio de preciosidades, diamantes, turquesas, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro e outras pedras preciosas. Então, o Éden foi um local de mercantilização de pedras preciosas. E o rei de Tiro aqui, que profeticamente representa Lúcifer, Satanás, ele foi um grande mercador no Éden, jardim de Deus. Entendeu? Existe um aspecto relacionado ao jardim do Éden que é muito intrigante, né? Merece assim uma elucidação maior, que é a sua localização geográfica, né? Vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. No Éden. Então você observa aqui dois locais diferentes, o jardim e o Éden. Então o Éden era uma localidade e o jardim estava nele, no Éden. Veja aqui o que diz o versículo 10. Diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Então o rio que saía do Éden
Então o Éden era uma terra fértil, devido à sua umidade, uma terra muito produtiva, porque passava nele um rio. Entendeu? Um rio. E no Éden, Deus colocou o jardim. Então, dois locais distintos, o jardim e o Éden. E saía aqui do Éden um rio. E este rio dividiu-se em 4 braças. 4 braças. Nós temos aqui um relato completo sobre esses rios. Eu acho que é determinante para uma compreensão do texto e interpretação. Eu acho essa questão determinante, que é a busca do contexto geográfico, dos antecedentes geográficos. Olha, saía do Éden um rio. Este rio dividiu em 4 braças. E nós temos aqui o relato completo, ó, em Gênesis capítulo 2, versículo 11, diz assim: o nome do primeiro rio era Pison, que estava, olha, rodeando a terra de Avilá. O segundo rio era o Gion. Este rio rodeava a terra de Cuxi. O terceiro rio era o rio Tigre, que rodeava também a terra do oriente da Síria. E o quarto rio era o rio Eufrates. E esses 4 rios, o rio Gion, Pison, Tigre e Eufrates, esses 4 rios, eles eram afluentes do Golfo Pérsico. Eles desaguavam no Golfo Pérsico. Se você buscar a geografia ali do Fértil Crescente, mas precisamente ali da região da Mesopotâmia, você vai entender que o Golfo Pérsico fica naquela parte de baixo, e nas proximidades do Golfo Pérsico estava uma cidade, a cidade de Eridu, que é a cidade mais antiga do mundo. E na cidade de Eridu estava o Éden. E no Éden estava o jardim de Deus. Outro aspecto intrigante e também instigante relacionado ao Éden é como surgiu o pecado no Éden. Como surgiu o pecado no Éden? Porque Éden era um lugar paradisíaco, exuberante, de uma beleza inimaginável, ausência de dor, ausência de pecado, ausência de sofrimento. Como que o mal surge no Éden? Não parece um paradoxo? Como que vai haver pecado num lugar paradisíaco, num lugar exuberante? Eu te vejo no próximo vídeo.